Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 18 de julho. Agora na Espanha, 21 horas e 36 minutos. No Brasil, 16 e 36 da tarde. Gente, a BTC aqui, tô nos 5 minutos. Vocês vejam que ela, depois de dar uma mega agulhada, chegamos a fazer a mínima hoje em 29.512. Voltou rápido para ver o VWAP. Hoje os dois sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Vamos olhar no 4 horas para tentar entender a violência dessa movimentação. Aquela nossa cunha triangular que estava se formando aqui se descaracterizou totalmente. A gente visitou essa região de extrema sobrevenda. O que está aparecendo é que acabou sendo um fundo duplo com essa mega agulhada de 30/6. A gente fez a mínima hoje em 29.512 e em 30/6 a mínima tinha ficado em 29.500. Então o que está aparecendo é que foi uma mega agulhada para fazer um irmãozinho gêmeo aqui nesse patamar de 29.500. No diário a gente consegue visualizar isso melhor. Ó. A agulhada de 30/6 está aqui, a agulhada de hoje está aqui. Mas na projeção a nebulosidade esverdeada ganhou espessura, o que denota que os compradores estão fortemente no controle da BTC. Apesar da gente estar ameaçando nesse momento perder a mediana do canal de Keltner. Mas o padrão mastro-bandeira segue vigente. A gente não perdeu o fundo de 30/6 em 29.500, fizemos a mínima em 29.512, ou seja, permanece o nosso padrão de alta aqui, um mastro-bandeira claramente delineado. No 6 horas também permanece esse padrão, o corpo real travou aqui na lower da banda de VWAP mensal, então o mais factível é que esse martelinho que a gente parece que está desenhando aqui no 6 horas faça a BTC retornar em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 30.600. No intraday, deu bons trades hoje, não é à toa que na sala de sinais os dois sinais fecharam no gain, batia na lower, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP, bateu, esgaçou a lower, perdeu a lower e voltou rapidamente para VWAP. Hoje deu bons trades. Na seara fática, a senadora Elizabeth Warren, que talvez seja o ser humano mais anticripto do planeta, agora evoluiu ou involuiu para anti-Elon Musk. Ela persegue o bilionário em todos os sentidos. Agora, tudo o que ele faz em relação ao Twitter e à sua corporação fabricante de carros elétricos, a Tesla, é objeto de paulada em cima de paulada pela senadora Elizabeth Warren, que evoluiu de ser humano mais anticripto do planeta para um anti-Elon Musk. E a OpenSea suspendeu a negociação de NFTs da EtherFi. Essas NFTs eram ancoradas em ETHs estaqueados na Beacon Chain. Sem dar muita explicação, a OpenSea acabou deslistando da sua interface as NFTs da EtherFi. Isso está dando está criando muita polêmica, porque a gente está tratando de um mercado descentralizado. A OpenSea é só um protocolo. O fato é que as NFTs da EtherFi continuam sendo negociadas em outras plataformas, como a Herbal, mas a comunidade exige uma explicação. Alguns analistas apontam que poderia se caracterizar uma NFT apoiada em Ethers estaqueados, poderia eventualmente caracterizar um security, um título de valor mobiliário. Bem, existe uma cortina de silêncio, uma rádio silêncio está imperando na OpenSea, que não quer dar muita explicação em razão dessa deslistagem. E um analista, Mark Yusko, da Morgan Crypto, ele, segundo os cálculos dele, o ETF de mercado spot, do mercado spot à vista, ultimado pela BlackRock, vai ser aprovado. E segundo os seus cálculos, com base na lei de Metcalfe, que mede o valor de uma rede pelo número de usuários e pela quantidade de riquezas que essa rede faz transitar, é a lei de Metcalfe, por exemplo, que mede o valor
de um iOS. Por isso que a Apple vale 3 trilhões, porque a quantidade de usuários e a quantidade de riqueza que transita naquela rede justifica um iOS que pertence à Apple valer trilhões de dólares. E é com base na lei de Metcalfe que esse analista diz que o valor justo para a BTC hoje seria em torno de 55 mil dólares. Mas ele acha que vai vir um rally especulativo pós-aprovação do ETF da BlackRock pela Security Exchange Commission, a SEC, a CVM norte-americana. Ele não tem dúvidas de que esse ETF vai ser aprovado, não só o da BlackRock, da Fidelity, enfim, que é um fundo de previdência gigantesco nos Estados Unidos. E segundo ele, um rally de alta vai levar a BTC para 5 vezes o valor justo dela, para algo em torno de 250 mil dólares. E quando a BTC atingir esse patamar, esse frenesi de valorização vai aumentar a base de usuários e a BTC deve se estabilizar num patamar em torno de 100 mil dólares, porque a própria base de usuários e circulação de riquezas também vai aumentar a avaliação da BTC com base na própria lei de Metcalfe. Então, segundo ele, o próprio frenesi pós-aprovação do ETF da BlackRock vai levar a BTC para 250 mil e o próprio critério dele também vai fazer a BTC pular dos 55 mil atuais para um patamar próximo de 100 mil. Então tudo leva a crer que a BTC vai para cima de 100 mil dólares. E o euro deve protagonizar o seu rally mais longo em quase 2 décadas contra o dólar norte-americano. Para quem não sabe, o euro não para de subir contra o dólar. Nesse momento, 1 euro vale 1,12 cents de dólar. Enfim, o euro a cada dia só se valoriza contra o dólar norte-americano. O DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de divisas, inclusive contra o euro, contra francos suíços, o dólar não para de se valorizar. Há quem diga que o dólar enveredou por uma espiral da morte. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E um soldado americano fazendo turismo na Coreia do Sul adentrou na área de segurança conjunta. Para quem não sabe, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte formalmente ainda estão em guerra. Não houve um tratado de paz até hoje e existe uma área de segurança conjunta. Ele cruzou a linha de demarcação militar, botou o pé na Coreia do Norte e foi imediatamente detido. Um soldado americano fazendo turismo na Coreia do Sul colocou o pé no outro lado da linha demarcatória dentro da área de segurança e foi imediatamente detido por autoridades norte-coreanas depois de cruzar a fronteira numa visita a turismo dentro do lado sul-coreano. Segundo os guias, ele não tinha autorização para colocar os pés para além da linha que demarca a fronteira entre os dois países. Os sentinelas norte-coreanos imediatamente sacaram as armas e detiveram o militar, que agora está detido na Coreia do Norte. Autoridades americanas informou que estão tentando contato com as autoridades do Pentágono e diplomáticas norte-americanas estão tentando contato com a Coreia do Norte, mas tudo até agora está sendo feito em vão, porque não há resposta, muito menos uma previsão de liberação, e se é que ele vai ser liberado algum dia da sua detenção na Coreia do Norte. Que turismo, hein? E uma onda de calor está varrendo a Europa Latina. Portugal, Espanha, o sul da França, Itália, estão todos derretendo. Agora uma onda de incêndios florestais. Aqui na Espanha o calor é escaldante, o sol parece um laser que te bombardeia, não tem como ficar fora de casa e dentro de casa não tem como ficar sem o ar-condicionado ligado. É bizarro o que está acontecendo, com certeza tem alguma coisa errada com o planeta. Enfim, gente, a BTC aqui no 6 horas
segue dando vigência à nossa bandeira de alta. Isso aqui em algum momento, no diário a gente consegue visualizar melhor. Na projeção, a nebulosidade esverdeada não para de ganhar espessura. Isso aqui em algum momento vai explodir numa onda 3 que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Talvez a gente desenhe hoje até o final do dia, na virada da VWAP de hoje para amanhã, um martelinho também no diário, como parece que está acontecendo no 6 horas, que pontifique o fim desse ímpeto vendedor e starte aqui uma reação que pode ser o início dessa pernada 3 em direção a 36 mil dólares. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.